Salve, salve galera! Professor Cristiano de volta no server. Dando sequência aí, pessoal, nosso curso de Lógica de Programação 1. E hoje nós vamos dar aí uma aprofundada nos conceitos. Nós vamos falar aí sobre passagem de parâmetros para funções. Professor, você já falou disso, né? Realmente falei. Mas eu vou aprofundar o assunto agora. Eu vou falar de passagem de parâmetros por valor e por referência. O que é isso, professor? Por que eu tenho que saber isso, né? Muito bem, vamos lá. Devagarzinho aqui a gente vai abordar essas duas variações da passagem de parâmetros para funções e vocês vão entender. Só para deixar claro aqui por que eu trago esse tópico, tá? É um tópico que, na minha opinião, ele é bastante negligenciado, tanto nos cursos práticos videoaula, como a gente está fazendo aqui, quanto na literatura. Antigamente, quando eu comecei a programar lá atrás, né, tinha bastante abordagem sobre a questão de passagem de parâmetro para funções por valor e por referência. Hoje você já não escuta mais falar disso, e é um assunto importantíssimo, beleza? Então vamos lá. Antes de nós falarmos disso, eu vou fazer uma revisão razoável aqui, beleza? Vamos lá, ó. O que nós aprendemos até aqui, ó? O conceito de modularização tá errado ali, né? Tá T, mas é D, isso que eu revisei. Criação de funções, parâmetros de funções e retorno de valores em funções. Eu vou dar uma reforçada nesses tópicos aqui, beleza? Tá? Qual que é a nossa meta? O que nós queremos aprender aqui? Tá? Como que a passagem de valores para uma função por meio de parâmetros pode afetar variáveis externas à função. Olha só, a passagem de valor de parâmetro por valor e por referência fala disso, de como que uma função pode afetar as variáveis externas a ela, né? Certo? E aí, para isso, eu preciso ter o conceito de parâmetros por valor, de passagem de parâmetros por valor, que é quando ele não afeta variáveis externas, e passagem de parâmetros por referência, que é quando ele afeta variáveis externas. Né? E por que um não afeta e o outro afeta? Então, por exemplo, até esse ponto do nosso curso, nós trabalhamos exclusivamente com passagem de parâmetros por valor. Né? Então, por mais que eu alterasse os valores das minhas variáveis internas, das minhas funções, não havia reflexo dessa alteração nas variáveis externas. Quando eu trabalho com variáveis por referência, quando eu altero o valor das variáveis internamente na função, elas refletem lá fora também. Eita, professor, está bem abstrato, né? Beleza, vamos lá. Devagarzinho aqui a gente vai vendo tudo aí, beleza? Então, mas antes disso, vamos fazer uma rápida revisão aí, ó. Então, olha só, vamos pegar muito rápido aqui, ó, o conceito de variável, né? Nós já vimos isso 1 milhão de vezes, mas vamos rever aqui, ó. É um espaço de memória, né? Ou na memória, né? Uma variável, essencialmente, é um pequeno pedaço reservado na memória RAM do computador que vai o quê? Que vai armazenar uma informação temporária. Temporária quando, professor? Enquanto o programa estiver executando, né? As variáveis que ele cria lá ficam reservadas lá, certo? Tudo bem? Toda variável tem um identificador, um nome. Esse nome ele é necessário para que eu não tenha que decorar isso aqui, ó, um hexadecimal, 0x0023f. Aí eu dou um nome, ou um rótulo. Por exemplo, variável idade, variável nome aluno, variável total. E são esses nomes que eu vou usar para acessar a minha variável e manipular a minha variável dentro do meu programa. Toda variável tem um tipo de dado. Né? Esse tipo de dado define o formato e o tamanho do dado que a minha variável pode guardar. Então, lá no Portugal Studio, né, que usa o português estruturado, nós vimos lá que eu posso declarar uma variável, por exemplo, como caractere. Né? Ela só carrega uma letra, né? Ou um símbolo do teclado. Eu posso usar também declarar uma variável como cadeia. Aí ela já é capaz, por exemplo, de guardar um nome, sobrenome, ou um parágrafo inteiro, ou até um texto maior, não é isso? Tá? Como eu posso ter as numéricas, inteiro, real, né? Ou as lógicas, né? Isso define o tipo de dado e cada
tipo de dado ocupa mais ou menos memória, né? Tá? O conceito da mutabilidade, né? O nome já diz, variável é aquilo que varia, né? Certo? Então, uma variável foi feita para quê? Para mudar o seu valor ou para ter a possibilidade de mudar o seu valor no decorrer da execução do algoritmo, né? Então, uma variável pode começar com um valor e não necessariamente terminar com ela, porque esse valor sofreu alteração no decorrer ali da evolução do meu algoritmo, né? E o último ponto aqui que eu trago é a unicidade de valor. O que isso quer dizer, né? A variável só guarda um valor por vez. Então esse valor pode mudar, só que quando eu coloco um novo valor, o valor antigo é descartado para que um próximo valor possa ocupar o lugar dele. Ou, se você preferir, ele sobrescreve, né? Ele apaga o valor antigo e grava o valor novo, beleza? Certo? Vamos dar sequência aqui. Ah lá, ó, nós vimos isso aqui em algumas aulas passadas aí, né? A memória RAM, aí eu tenho ali o meu Linux carregado, eu tenho aqui, ó, o meu Firefox carregado, o Firefox está executando HTML, CSS e JavaScript, né? Certo? E eu tenho aqui, ó, um JavaScript, né? Mas enfim, olha lá, let nome, ó, declarei uma variável e tá ali, ó, Cristiano Correia de Moraes. Nesse caso, ocupa 26 bytes de RAM, porque é a quantidade de caracteres, incluindo espaços em branco que eu tenho aqui, certo? Tudo bem? Vamos lá. Ó, e o conceito de função, né? Certo? Vamos lá, eu trouxe algumas definições aqui, ó. A função ela pode ser um subprograma ou um mini programa, né? Ou seja, ela é um pequeno programa independente dentro do seu programa principal, né? Se você olhar lá, se você relembrar os nossos códigos aí lá no Coisa Portugal Studio, nós temos uma estrutura programa, abre chaves, fecha chaves, e dentro dessa estrutura programa tem uma função chamada início, não é isso? Ela é um mini programa ou ela é um subprograma, né? Certo? Isola uma lógica específica. Lá na calculadora nós fizemos também uma função para soma, subtração, multiplicação, divisão, né? E cada uma dessas funções é o quê? É um subprograma, é um mini programa que faz o quê? Que faz uma tarefa específica para nós, né? Certo? Eu posso também dizer que as funções são um bloco de código nomeado, né? Então, ao invés de eu ter, sei lá, como segue o meu exemplo ali, ó, 50 linhas de código soltas, eu posso agrupar essas linhas num bloco. No meu exemplo aqui, uma chave que abre e uma chave que fecha, e dar um nome para esse bloco. Por exemplo, ali, ó, calcular média, mas poderia ser somar, dividir, subtrair. E sempre que eu precisar chamar esse bloco, eu vou chamar pelo nome, né? Reutilização ou don't repeat yourself, né? Ou seja, eu não me repito, né? Ou não se repita, né? Tá? Como eu criei, né, um bloco de código nomeado, que é um mini programa, eu posso reutilizar chamando ele várias vezes no corpo do meu próprio programa, né? Ou em estruturas ou arquiteturas mais avançadas, eu posso até colocar essa função dentro de um arquivo e chamar esse arquivo na medida que eu for o quê? Precisando, né? Tá? E também o que nós chamamos de modularização, dividir para conquistar, né? As funções permitem que eu pegue um grande problema e quebre ele em pequenos pedaços, né? Por exemplo, eu vou fazer um cadastro lá de usuário e eu preciso validar, por exemplo, o e-mail, eu preciso validar o CPF, né? Eu preciso validar o CEP, né, desse meu usuário. Eu posso criar uma pequena função que faz cada uma dessas questões de validação, né? Então, o grande problema, na verdade, vai ser quebrado em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços, eles vão ser o quê? Eles vão ser divididos, né? Certo? Nesses mini programas, correto? Beleza? Muito bem, vamos dar uma acelerada aqui, ó. Outro conceito interessante que vale a pena nós citarmos aqui, ó, é o conceito de parâmetros de funções, né? Então, o parâmetro de função, que é o que nós queremos explorar aqui, né? Ele é um canal de comunicação, ou um input, como a gente chama, né? E eles são as portas de entrada, por assim dizer, de uma função. É através desses parâmetros que a função recebe informações de fora, ou dados de fora do programa, né? Se eu fiz uma função que valida um e-mail,
tem que ser passado um e-mail para essa função para ela poder validar esse e-mail, né? Certo? Então, vai haver um input, ou seja, vai haver o quê? Uma entrada de dados por meio de um parâmetro, né? Certo? É muito importante nós entendermos, né, que os parâmetros de uma função, elas são variáveis locais, né, e temporárias, né? Então lá, tecnicamente, o parâmetro é apenas uma variável local. E essa variável local é local por quê? Porque ela só existe dentro da função. O local dela é a função. Então, quando a função termina de ser executada, ela é destruída da memória RAM, né? Logo, todas as variáveis da minha função também são o quê? Destruídas da memória RAM. Por elas serem variáveis locais, né, elas só são vistas, né, dentro do quê? Dentro da própria função, né? Então, por mais que eu mude o valor das minhas variáveis locais, elas não afetam as variáveis externas, né? Eu poderia, inclusive, dar o mesmo nome das variáveis locais para as variáveis externas, né? Isso não vai afetar, porque elas existem em pontos diferentes, beleza? Um pouco mais para frente a gente vai ver um pouco mais sobre essa questão, ó. E a última parte que a gente traz aqui de parâmetros é generalização e reutilização, né? É o principal objetivo dos parâmetros, né? É tornar a função genérica. Vamos pensar na função somar, né? Ó, sem parâmetros. Então, no corpo da função somar lá, eu fiz lá 2 mais 2. Então, é pouco útil. Por quê? Porque sempre vai ser 2 mais 2 porque eu coloquei no código. Eu vou dar um exemplo prático daqui a pouco para nós aqui. Isso é pouco útil. Essa função não me ajuda muito, né? Porque ela soma dois números, mas são sempre os mesmos dois números, né? Agora eu posso fazer o quê? Reescrever essa minha função com parâmetros, né? Então, olha lá, somar, quando eu chamo ela, ó, ela recebe um valor que eu chamo de A e um outro valor que eu chamo de B, né? Sendo que A pode ser qualquer número e B pode ser qualquer número. Então, agora, a minha função com parâmetros, né? A minha função somar com parâmetros, ela soma qualquer valor que esteja na variável A com qualquer valor que esteja na variável B. Então ela se tornou genérica, vamos assim dizer, né? Certo? Isso torna ela extremamente útil, né? Muito útil, né? Por quê? Porque agora eu só preciso passar os valores internamente, ela soma. Nós já fizemos isso, beleza? Eu vou quebrar o vídeo em mais de um pedaço aqui para não ficar muito grande para vocês, beleza? Até a próxima.